Fala galera, eu sou o Eduardo Manoc, Head de Fundos de Previdência Privada aqui na Faz Capital e host do Faz Talks. Estamos iniciando mais uma temporada do programa e essa temporada traz 3 novidades. A primeira delas é que os episódios vão ser mais presenciais. A gente quer convidar aqui pessoas especiais para falar de temas quentes do mercado. A segunda é que eu não estou sozinho. A partir de agora, o Faz Talks tem um co-host de peso, Rodrigo Borges, que faz parte da equipe da Faz. O Rodrigo tem mais de 20 anos de experiência, passou por várias empresas e hoje é especialista em estratégia, desenvolvimento de produtos e, é claro, na construção de grandes projetos. Ele também tem um background em finanças, mas o que eu gosto mesmo é da experiência dele com startups, sempre buscando novas fontes de receita e inovação. Rodrigo, tá animado para essa temporada? O que a galera pode esperar da gente nos próximos episódios? Com certeza, estou muito animado. Imagino que a gente vai conseguir trazer muitas pautas, muitos assuntos que estão inerentes não só ao agora, mas ao futuro, né? E saber o que a gente conseguiu aprender com o passado e como que a gente vai conseguir desenvolver coisas novas para o futuro, trazendo novas soluções, novas ideias, né? E muita gente com muita experiência para nos ajudar a construir isso tudo. Show de bola. Confesso que estava um pouco ansioso. O convidado agora fixo é de peso, então traz muita experiência e vai ser difícil manter o nível técnico aqui, mas estou muito animado e é um privilégio para mim de ter aqui. O privilégio é meu. A terceira novidade é que agora o Fast Talks tem um novo horário fixo. Ele se mantém na terça-feira, mas vai ser às 19 horas, que é um horário que a gente entendeu que teria uma maior adesão, enfim, um horário talvez um pouco mais adequado. Então, a gente espera vocês toda terça, já marca na agenda que toda semana, toda terça-feira às 19 vai ser um episódio. E para começar, a gente trouxe aqui um convidado extremamente especial, um grande especialista de inteligência artificial. Ele tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, já trabalhou em empresas gigantes como Sicredi, Terra, foi CTO de várias startups e hoje é CTO da Palp. Além de tudo isso, é pai, empreendedor e é um cara que curte esportes e natureza. Paulo Gil, bem-vindo ao Fast Talks. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga trocar bastante figurinha. Bom, a gente parece que nos últimos 2 anos saiu de um futuro distante em relação à IA e virou algo totalmente do dia a dia hoje, né? Todo mundo tá falando disso, basicamente em várias alçadas, vários setores e tu que já tá há muito tempo nesse mercado, nesse setor, enfim, nesse tema, sentiu que esse hype é diferente dos outros ou já teve outra tecnologia que te empolgou tanto assim? Quem trabalha com tecnologia sabe que de vez em quando aparece algo novo que todo mundo começa a pesquisar, começa a olhar, começa a aplicar. E não diferente, a IA chegou e trouxe né, assim como veio criptomoedas, blockchain, metaverso, que, né, esse esfriou um pouco, e agora veio IA e todo mundo tá olhando para isso, mas IA não é uma coisa nova que veio agora, né, é uma coisa que, sei lá, desde o final da Segunda Guerra, a Guerra Fria começou, a academia, a parte militar, a trazer algumas coisas, e eu fiz faculdade nos anos 90, de computação. Na época, nos anos 90, tinha uma cadeira de inteligência artificial, né, que falava muito sobre esse conceito. O que aconteceu recentemente foi que o poder computacional chegou num nível que conseguiu se aplicar a muita coisa que se estudou lá atrás. E, inclusive, as pessoas que fizeram isso se surpreenderam com o resultado. E aí tá esse boom aí que tá vindo desde, sei lá, 2, 3 anos pra cá, desde que saiu o ChatGPT. E eu acho que o mercado tá se transformando de uma forma jamais vista, né? Tem pessoas que estão comparando, assim, a inteligência artificial não a outras coisas tecnológicas que vieram, mas, assim, a eletricidade, assim, a refrigeração. Tipo, quanto isso mudou toda uma economia, é o que a IA pode fazer com essa nossa economia. E até por curiosidade, assim, como é que era uma cadeira de inteligência artificial nos anos 90? O que se discutia, enfim, falava? Era muito sobre pensamento computacional, machine learning, como que o computador desenvolve raciocínio para conseguir tomar decisões em cima de aprendizados, né? Sim. E muito em cima dos algoritmos, assim, era uma coisa bem, bem laboratorial, digamos assim, não tinha muita visão prática, era muito mais acadêmica. E eu me lembro que em 2008 eu fiz eu fiz um mestrado aqui na PUC e tinha tudo a ver com inteligência artificial, mas é que não se falava tanto em inteligência artificial, falava-se muito mais em machine learning, em tratamentos com dados massivos, experimentos, enfim. Esse conceito de inteligência artificial, quando a gente fala, né? O quanto
é visto a parte artificial disso tudo? Porque, de fato, tem pessoas por trás compilando, materializando, enfim, trazendo um pouco do seu viés, às vezes, na construção de um software, de uma inteligência. Você acha que isso acaba interferindo muito na construção do final disso como inteligência, de fato? Eu acho que sim, é que essa onda recente, né, ela trouxe vários modelos de inteligência artificial, né? A gente fala do chat GPT, mas aí cada Big Tech tem o seu modelo. O Google trouxe o Gemini, a Llama, a Anthropic, tem vários modelos que várias empresas estão entregando. Agora a China lançou o modelo DeepSeek, Que mexeu com bastante o mercado como um todo, né? que conseguiu fazer a mesma coisa de uma forma muito mais barata e com muito menos máquinas, né? E, enfim, essa criação de inteligência artificial que esses caras fizeram é um trabalho diferente desse monte de solução de IA que a gente vê que usa esses modelos. Uhum. Então são coisas bem diferentes. Quando a gente falava da academia, do meu mestrado, da faculdade, da cadeira, é muito mais esses conceitos que estão criando esses modelos. Mas eu vejo a evolução muito forte acontecer e muito acelerada no uso desses modelos, em criar soluções práticas no dia a dia, né? Então, eu acho que dessa novo modelo de inteligência artificial para criar soluções, que eu acho que o que mais mudou, né, é que tu não precisa mais ser um especialista em computação, em tecnologia para falar com o modelo. Hoje tu consegue falar com linguagem natural. Muito fácil, né? E isso que eu acho que popularizou demais, né? Tu consegue falar com... E não só a pessoa que está falando com o chat GPT, que está conversando, o desenvolvedor que está criando uma solução, na hora de ele dar uma instrução para a inteligência artificial, ele dá uma instrução em português ou em inglês, com linguagem natural. Isso facilita muito, acho que tu consegue acelerar, tu consegue criar mais componentes, então acho que essa para mim, é um que está permitindo que se acelere tanto, né? Pode falar de uma popularização, vamos dizer assim, acessível para que todo mundo consiga ah, ah, ajudar, né, a construir coisas de uma forma muito mais simples do que era no passado. É. E aproveitando nessa linha de pessoas interagindo, né, a gente está falando no momento de 4, 5 gerações consumindo produtos e trabalhando no mercado de trabalho. Você enxerga que isso ajuda a potencializar a inteligência artificial no aspecto de acelerar o entendimento das coisas, porque são perfis diferentes, são formas de pensar diferentes. Você vê que isso tem uma interferência positiva ou negativa? Não, acho que tem uma interferência positiva, assim, né? Acho que quando tu deixa, tu consegue trabalhar com times mais heterogêneos de várias gerações, tu traz experiências diferentes, né? Mas agora tá muito em voga essa questão dos agentes, vocês devem ter visto de diversas formas, que é tu criar pequenos componentes de inteligência para resolver problemas, né? Uhum. Então tu vai lá, tem um agente que, sei lá, vai falar com meus clientes e responder dúvidas, Uhum. como um atendente num call center faria. Aí tu tem um agente que cria compromisso. Então ele é o responsável por só criar compromisso. Aí tu pega e junta dois agentes, um agente que atende os teus clientes, vê a tua agenda e marca o compromisso, eles podem estar coexistindo. E aí tu começa a colocar, né, um ecossistema de agentes e tu consegue, até o pessoal fala de substituir postos de O que trabalho. eu ia perguntar, né? De certa forma otimiza, mas possivelmente substitui algumas partes, né? Algumas Quanto partes que isso que são é facilmente relevante? otimizáveis, com certeza vão ser substituídas, mas outras, por exemplo, tu pega aquele profissional e deixa ele um super profissional, porque ele tem super ferramentas à disposição dele, né? É um superpoder, no final das contas. Exatamente. Então, acho que sim, tu vê empresas aí e se fala, né? É um problema que esta sociedade vai ter que lidar com esse desemprego em massa que vai ser gerado pela inteligência artificial, é fato. Então, como a gente vai lidar com isso, né? Como isso vai acontecer? O próprio Sam Altman lá da OpenAI fala, né, de um salário social geral que todo mundo vai ter, porque é uma forma da tecnologia poder entrar, né? Suprir ou amenizar, né, o impacto que ela mesmo tá gerando. Quando a gente pensa de uma forma mais ampla a questão do quanto a gente vai conseguir explorar, usar a inteligência artificial e ser útil no dia a dia, esse impacto que a gente fala do emprego, né, se falou muito sobre isso não vai tirar o emprego das pessoas, né, são atividades que vão apoiar, vão facilitar a utilização para um monte de coisa.
Mas quando a gente vê um olhar muito forte que de fato vai ter uma mudança mais radical, me parece que a gente às vezes fica um pouco incrédulo, né? Mas isso vai acontecer quando? Mas na verdade não é o quando, né? Já está acontecendo de uma forma gradativa, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma competência, uma necessidade de skill das pessoas de se adaptar ao uso dela e usar ela da melhor forma possível, né? E não faz muito tempo eu fiz uma análise de uma pesquisa onde o brasileiro não explorava a inteligência artificial da forma que os outros países estavam usando. Então a gente usava de uma forma muito mais simplória e os outros usando de uma forma mais habilidosa por uma questão de intelecto. Você vê isso uma dificuldade de fato no Brasil, comparado a outros países, quanto ao uso da inteligência artificial? Eu acho que é muito novo, né? E acho que cada vez mais pessoas estão entrando nesse. Ainda, quando tu vai olhar uma curva de adoção de tecnologia, a inteligência artificial ainda está, poucos early adopters, está crescendo cada vez mais. Hoje tu não vê um CEO de empresa que já não parou para pensar em como que isso vai impactar a minha empresa. Qualquer empresa, né? E tem alguns segmentos que tu vê mais claro isso entrando. Por exemplo, a própria engenharia de software, a criação de software, os programadores. Essa indústria está sendo totalmente transformada pela inteligência artificial. Inclusive, acredito que todos os programadores que não estão olhando para isso podem começar a olhar, né? Não faz sentido nenhum. Precisam começar a olhar, né? Não adianta. Eu sei o mundo jurídico também está bem forte, né? Uhum. Aí tu pega para criar peça jurídica, para acompanhar processo, para um monte de coisa. Tu pega um advogado, de repente, mais júnior e dá superpoder para ele. Ele conseguir pegar uma peça usando o próprio ChatGPT para olhar o documento dele, para olhar ele consegue montar um produto muito melhor do que ele vai entregar, do que ele faria sozinho, né? Então, acho que essa parte de adoção. Claro, quando a gente fala lá da Califórnia, cara, lá é o epicentro, lá tudo está Uhum. acontecendo. Com certeza, se tu for olhar as empresas que estão aplicando, que estão criando inteligência artificial lá e as do Brasil, tu vê claramente uma diferença de escala, né, de evolução, porque lá isso tudo está acontecendo. Mas eu vejo coisas bem legais acontecendo aqui, assim, claramente. Israel tá bem forte nisso também. Sim. E, assim, hoje é usado para muita coisa, né? Como tu mesmo comentou, criação de conteúdo, análise de dados, atendimento ao cliente, enfim, agendamento de serviço, enfim. E o que tu sente que, assim, já é uma realidade e tudo mais, e o que é ainda uma promessa? Existe um certo limite na tua visão ainda de algumas coisas, uma certa idealização de algo que ainda não pode ser feito, enfim? Qual que é a linha tênue entre isso, assim? Eu acho que tudo é muito novo, né? Então as coisas estão se descobrindo. E é difícil hoje É falar. difícil, né? Uma coisa que eu costumo falar é que vocês vão lembrar quando começou a internet, nos anos 90 lá. Lembra que os sites eram bem toscos, assim, Sim. eram sites muito texto, aqueles GIF em E no construção. final das contas é uma programação bem bruta, né? Os sites eram. Mas naquela época a gente achava aquilo muito Sim, legal. é muito novo. Tu entrava no UOL, no bate-papo do UOL, conseguia conversar com pessoas de outros lugares. Aquilo era muito massa. Só que hoje, quando tu olha tu olha lá atrás, tu vê como aquilo era tosco e como a internet entrou nas nossas vidas de uma forma muito diferente que a gente poderia ter previsto naquela época, Uhum. só que a gente não tinha visão. Uhum. Eu acho que tudo que a gente está fazendo hoje de IA, desses agentes conversacionais e essas pequenas automações, eu acho que isso, quando a gente olhar lá na frente, olhar para trás, a gente vai olhar isso muito tosco, Uhum. né? Eu acho que a IA vai entrar de uma forma que as pessoas não vão sentir que estão usando IA, Uhum. sabe? Para coisas normais que estão acontecendo, assim, de repente tu sai de uma reunião e automaticamente tu vai no teu celular e tá ali o resumo da reunião, com o que tu combinou com as pessoas. Eventualmente, tu marcou com um cara que tu tem tal dia tu vai lá. Ela já sabe, já coloca na tua agenda, sabe? Coisas que tu não sente que tu tá Já tem usando. um pouco disso, né? Já tem um Em pouco reuniões disso. serem transcritas ali, enfim, já tem um É, resumo. exatamente. Então, acho que esse tipo de coisa vai cada vez ser mais natural, Uhum. tanto no dia a dia das empresas, quanto no dia a dia do nosso cotidiano, né? Uhum. E eu acho que é aí que vai ser o pulo do gato. Sim. Será que a gente vai desaprender alguma coisa? Porque vai estar tão acostumado a ser feito? Porque tem uma geração que começa no mercado de trabalho e que não conhece
a falta da internet ou a inexistência dela. Então, sempre já viveu nesse mundo. Então, ela já entra aprendendo e fazendo coisas de uma forma mais automática. Automática. No momento que, se por alguma razão isso deixar de existir, ela não viveu a construção daquilo. Uhum. Então, parece que tem um gap de aprendizado, né, para como fazer agora sem a inteligência artificial. E a gente pode usar o exemplo de transitar na rua. Hoje, a maioria das pessoas, até para ir para casa, para o trabalho, coloca o aplicativo para ver se tem algum caminho diferente, algum incidente, um acidente, inclusive. Então, virou tão automático que a pessoa já não sai de casa sem usar o próprio aplicativo. Então, parece que a pessoa desaprendeu, em outras palavras. Se não usar, será que a pessoa faz o mesmo caminho? Se fizer um caminho diferente, pode afetar? Então, às vezes eu fico nessa dúvida, o quanto isso pode trazer um ponto de atenção no sentido de ficar tão dependente da inteligência artificial em especial, não da facilidade da tecnologia como um todo, mas da inteligência artificial nesse sentido. Você acha que a gente pode viver alguma certa crise de identidade nesse aspecto? Isso me deu. Eu tô viajando aqui porque o assunto é muito louco, né? Mas eu fiquei imaginando agora uma pessoa que nasceu agora aqui, sei lá, 40 anos pra frente, 50 anos pra frente, existe um cenário catastrófico, apocalíptico, e a pessoa simplesmente daí desliga da noite pro dia toda a tecnologia que ela tá acostumada desde os seus meses de idade, né? Fiquei pensando como é que essa pessoa reagiria sem Waze, sem rede social, sei lá, sem toda a automatização que não é nem necessariamente tem inteligência artificial. Não, tem a ver com tecnologia, né? Exatamente. Tecnologia, é complicado mesmo, porque a gente acaba desaprendendo. Tudo que a gente ganha fácil, a gente desaprende, né? Tipo, se agora acabar a tecnologia total, os nossos avós estariam tudo super preparados, a gente não. Exatamente. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que tu para de te preocupar em aprender aquilo, tu ganha novas possibilidades de aprendizado, né? A gente pode, de repente, delegar algumas inteligências para as máquinas para a gente poder ser mais humano em outros aspectos. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a tecnologia e a inteligência tá aqui para facilitar a nossa vida, para a gente poder ter uma vida que, eventualmente, a gente não tem, perdendo tempo em muitas coisas que não precisava. É uma bela visão mesmo, da automação, enfim. Como, Maroc, é como se a gente tivesse tendo a oportunidade de novo, né, de conviver, né, voltar a ser humano, né, conviver com a família, enfim, por mais que a tecnologia em alguns momentos aparentou afastar, né, porque as pessoas ficam conectadas, às vezes numa mesa, num jantar, cada um conectado no seu telefone, fora, né, mentalmente fora daquele momento, mas usar isso a favor para de fato estar naquele momento, né? Fazer o que é mais importante na vida, né? A relação entre as pessoas, a relação de convivência. E isso é uma coisa muito curiosa mesmo que o Paulo traz, que é exatamente de como que a gente consegue usar isso a nosso favor. Sim. Porque senão sempre parece que é uma coisa mais negativa do que positiva. E na verdade está nos devolvendo uma oportunidade de conviver mais. E eu acho que a gente desaprendeu um pouco a conviver entre as pessoas por várias razões. O próprio avanço da tecnologia e acho que tudo que a gente faz no dia a dia, parece que a gente cada vez tá com menos tempo, né? Sim. Apesar de ter uma certa praticidade, automação daqui a pouco carros, não sei, enfim, por um conjunto de fatores econômicos, até de logística, de infraestrutura. E talvez seja realmente, com a automação do jeito certo, um jeito talvez positivo e não negativo de visualizar essa situação, é isso, né? Ganhar um pouco mais de tempo talvez com a família, hobbies, enfim. Só que é isso, é uma linha um pouco tênue, né? A gente não tem como saber o resultado da humanidade como um todo, o que vai ser decidido meio que indo, sem ninguém talvez pensar tanto nisso, porque é um conjunto de várias pessoas pensando nisso, né? Mas seja um bom jeito, eu já tava um pouco assustado, né? Quando a gente começou a conversar antes, inclusive aqui do episódio, já comecei a ficar talvez um pouco meio pessimista com algumas coisas, mas acho que a gente tem pensado de jeito talvez um pouco diferente, né? E olhar o lado bom das coisas, né? Exatamente. Por que eu vou olhar para a inteligência artificial pensando, ela vai tirar os empregos? Sim. Não, ela vai dar para as pessoas mais tempo, porque realmente importa, né? Mas como é importante que você trouxe lá no início, né? A questão de um olhar, de um auxílio social em função de tudo que pode estar acontecendo, né? A gente está falando aqui de uma possibilidade, uma mudança drástica no conceito da economia, no conceito de construir coisas, né, financeiras, e aí entrando num mundo que a gente vive muito, né, como isso vai interferir na construção, né, da vida das pessoas. Então, assim, a gente entende que se for fazer um olhar de curto prazo,
quem sabe as mudanças não serão tão grandes. Uhum. Mas de longo prazo, onde a abundância tende a ser, né, muito grande, faz com que tenha ação social e projetos que precisam ser criados para isso. Agora, se nós estaremos preparados ou não, se conseguiremos criar políticas relevantes para que a gente consiga, de fato, navegar disso de uma forma positiva, Uhum. eu acho que esse vai ser um grande desafio de todo mundo, né? Não especificamente de um país ou outro, né? É. E quem tu acha que vai tomar esse, de certa forma, rumo, assim, Paulo? O governo, as empresas, como é que vai se organizar? Porque vai se tomar algum rumo, e acho que todas as entidades, instituições estão pensando um pouco nisso, né? Talvez o governo um pouco menos, no geral, menos tecnológico, digamos assim. Mas tu acha que vai ter algum tipo de regulação nesse sentido, enfim? Eu acho que sim. Eu acho que toda tecnologia, quando entra, qualquer inovação acaba puxando uma regulação depois, né? E a gente falou do salário social, essa massa de desempregados e outras questões, a própria confiança que a pessoa tem a gente falou, acho que antes de entrar no ar, de que está se falando de obrigar qualquer tipo de conteúdo que tu for consumir. Se aquilo foi gerado por IA, que apareça ali explicitamente que tu está interagindo com IA, ou que aquilo foi produzido por IA. Então, tipo, esse tipo de regulação eu acho que vai acabar acontecendo. Mas eu acho que o mundo é tão grande que essas coisas vão ser resolvidas em certos nichos. E aí a gente vai avaliar o que deu mais certo, o que não deu, e vai Uhum. ser pro resto, assim, né? Como tudo acontece. Eu acredito que tem gente que tá bem na frente disso, já tá sentindo isso, né? E eu acho que esses segmentos que eu comentei, tipo da engenharia de software, cara, empresas de consultoria de programadores, Accenture, IBM, Tata, os caras têm 200 mil profissionais no mundo. Cara, esses caras eles têm um problema para resolver. Imagina hoje o que esses 200 mil desenvolvedores fazem com inteligência artificial, né? Quantos tu precisa para fazer aquilo que eles fazem, sabe? Sim. Então, claro que eles vão poder produzir por muito mais, Uhum. mas de alguma forma isso vai ter que ser pensado. Eu não sei, é tudo uma incógnita, assim, muita coisa Sim. é uma incógnita ainda, né? Mas assim, desculpa voltar um pouco no olhar um pouco pessimista, mas não seria, de certa forma, a tecnologia destruindo parte do seu criador? Porque cada um vai somando ali no software, enfim, cada empresa vai conseguindo evoluir por um conjunto de especialistas, enfim. E esse é um problema na própria fonte da geração de tecnologia. Não seria, nesse caso, especificamente do setor, um pouco isso? Eu cheguei a ouvir, essa semana eu tava lendo, um cara falou sobre o mercado segurar a inteligência artificial para a economia se adaptar a isso. Uhum. Segurar a evolução. Isso já aconteceu algumas vezes na nossa história Sim, da humanidade, né? sim. De tu segurar uma inovação, porque eu não sei se isso pode acontecer, eu acho que não. Acho difícil É hoje que no nesse mundo. nível, quase impossível, É, digamos assim, né? mas eu tento partir da ideia que assim, ó, isso vai acontecer, tá? A gente tem que. A gente quer ser passageiro ou quer ser o piloto, Sim. né? Então eu tento sempre estar ali entendendo para não ser o passageiro, para ser uma das cabeças pensantes que vai ajudar a dar esse rumo, pelo menos no meu mundo, na minha cidade, para minha economia, para o meu mercado, enfim. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade né, de estar olhando, de estar entendendo. Hoje é muito fácil, qualquer um baixa o ChatGPT no celular e sai conversando. E sobre qualquer assunto, né? Confesso pra vocês que eu uso todos os dias. Pra É, muita coisa, assim. E até da linguagem que tu comentou, evoluir enfim, de aprender novas línguas, idiomas, tu responde em português, se quiser depois responde em inglês. Se quiser que responda em português, tu falando inglês, enfim, é infinito, né? Tem um amigo meu que usa direto, ele já fala inglês, enfim, ele evoluiu muito pra falar alemão, tem áudio, enfim, então é infinita a possibilidade, porque ficou muito fácil, né? Ficou extremamente interativo, assim, qualquer pessoa, minimamente, talvez não tão os idosos, mas um pouco antes ali, facilmente tu abre e é muito básico, é uma conversa, no final das contas, né? é. Só que eu talvez esteja usando demais um pouco já de início, né? Porque é muito prático, né? Eu acho que tem um ponto que é o uso pessoal, né? Que o quanto a gente vai usar as ferramentas, mas o Paulo traz um ponto importante que como é que as empresas, né? E aí falando em empresa com uma responsabilidade por ser uma empresa, uma Uhum. responsabilidade por estar gerando emprego, uma responsabilidade por ter seus compromissos de recolhimento de impostos, enfim, tem um lado social, todas as empresas de uma forma têm. Mas se a empresa não estiver pensando na utilização disso, ela
bem provável que daqui a alguns anos ela não esteja mais presente nesse mercado. Uhum. Então, assim, faz parte da alta gestão da empresa acompanhar essa evolução da inteligência artificial para ver como é que ela usa, e não só com uma questão de ganho financeiro, para otimizar recurso, ser mais eficiente, mas também para perpetuar a empresa. Porque senão pode vir uma outra com outro viés, com outro foco e fazer com que aquilo não mais exista. Então também eu vejo uma importância do lado da empresa estar cuidando disso de uma forma muito habilidosa. Uhum. Mas eu tenho dúvida se existe, né, na alta gestão, por uma questão de repente de idade, da maioria das empresas, uma preocupação muito grande nisso. Se as pessoas de fato que estão tomando essas decisões estão olhando isso de uma forma com o devido cuidado que precisaria ter. Como é que você enxerga isso? Eu tenho um amigo que tem uma empresa de consultoria, de tecnologia, bem grande. Ele tá morando agora nos Estados Unidos e ele tá me contando exatamente sobre isso, assim, que ele teve essa visão e, inclusive, eles estão discutindo como o próprio modelo de negócios muda. Porque enquanto antigamente tu vendia homens-hora para tocar projetos de tecnologia, tu não consegue mais fazer isso. Porque hoje a performance de um homem-hora é diferente com a inteligência artificial. E aí, como que ele como essa empresa está transformando este modelo para ser um modelo de plataforma, para ele entregar um valor e não entregar um trabalho, Perfeito. né? Então, tudo isso, a própria indústria está se transformando, né? Então, enfim, nesse aspecto. Então, essa empresa, para mim, como tu falou, está muito mais preparada para essa transformação, de repente, para uma que não está olhando e ainda está cobrando homens-hora, por exemplo, Sim. né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial e para as empresas, porque o que é a inteligência artificial, né? Para o que é o bom nela? O bom nela é que tu consegue processar muita informação. Tu consegue, aí quando a gente está falando de investimentos, um assessor, eventualmente tem empresas listadas na bolsa que não tem nenhum assessor olhando para ela porque ela movimenta muito pouco, mas ela pode ser promissora para algumas coisas. Uhum. Então, acho que tu dá para um assessor muita análise feita para ele poder tomar decisão. Eu acho que aí é o ganho que por exemplo, a indústria financeira poderia ter, a indústria de óleo e gás, a indústria aeronáutica, o quanto se pode otimizar nessas indústrias com informação, né? E tem diversos cases que acontecem. Eu vi um case da própria Exército Americano, da Marinha, para a questão de otimização das compras de aviões que eles têm. Então eles começaram a trazer todas as manutenções. Hoje as manutenções são feitas por softwares, mas esses aviões que operam hoje, muitos são dos anos 50. E lá atrás eram fichas de manutenção. Eles pegaram todos esses materiais de manutenção das aeronaves desde que foram criadas, desde que foram criadas, não, desde que aquela aeronave foi para o mercado. E até hoje, e fizeram modelos de inteligência artificial para avaliar isso e aumentar a disponibilidade dessas aeronaves. E aí o resultado final é que eles estavam economizando lá bilhões de dólares por aeronaves que eles não precisavam comprar porque eles estavam utilizando de uma forma melhor toda a frota que eles tinham. Então isso tu não consegue com o analista fazer. Ou seriam projetos muito caros, de muito tempo, para fazer o que uma inteligência artificial fez em muito menos tempo, né? Custo-benefício não compensaria. Exato. Então acho que a indústria está buscando esses desafios e resolvendo com a inteligência artificial, sabe? É interessante porque isso reduz eu acompanho bastante, eu estava inclusive aqui com um gestor. O cenário americano é bem conturbado, a gente tem vários problemas de mão de obra, de eventualmente imigração, mas o ponto do déficit fiscal dos Estados Unidos, que é um problemaço, né? Uma super economia, maior economia do mundo, e sua aposta com tanto déficit pelo tamanho que ela tem, relevância, mas é muito louco pensar que a inteligência artificial ela proporciona eventualmente uma redução de um gasto público, né? Então, Exato. muito louco pensar isso, né? Não tinha conectado, poderia se evoluir nisso, né? Não simplesmente só ter o Dodge lá, com o Elon Musk, de simplesmente cortar emprego, não que ele esteja fazendo isso, mas só políticas mais óbvias, digamos assim, e sim otimizando com a tecnologia para ter essa otimização de processo, né? Porque, claro, o exército lá é muito tecnológico, né? Nosso aqui não é tão tecnológico assim, né? Mas... eu acho que grande parte muita da tecnologia foi para um viés bélico, né?
E eu tenho a sensação que a inteligência artificial ela não foi com esse viés, ela acaba até ajudando, mas ela veio com um viés um pouco mais amplo. Não sei se meu raciocínio faz sentido, Paulo. Não, eu acho que sim. Por isso que se compara muito a eletricidade, refrigeração. Que é maior, né? É uma coisa maior, exato. É uma mudança de paradigma, né? Eu acho que é uma nova era tecnológica em relação a esses marcos, assim, mais menos sofisticados. Agora, uma complexidade muito mais ampla, mas quase que uma commodity, enfim, mas algo relacionado a isso, né? E resolver grandes problemas da nossa sociedade, porque ela é feita para resolver grandes problemas, Sim, né? sim. Então, descobrir uma cura do câncer, resolver uma questão logística complexa. Cara, tem muito uso, muito legal, que não é esses agentes, esses chats, essas coisas. Sim. É um uso muito mais corporativo, né? Tanto pro público quanto pro privado, né? Sim. Malha viária. Cara, olha o problema logístico que o Brasil tem. Pô. E tu conseguir criar modelos que resolvam isso, e, enfim, um monte de coisa. E quando a gente fala do mundo de assessoria, né, já entrando nessa parte onde a inteligência artificial pode ajudar, né, existe muito pensamento disso, como que hoje o mercado consegue dar um monte de informações que a inteligência artificial pode pensar como opções. Hoje a gente não tem uma legislação que permite usar a decisão de uma inteligência artificial, mas como ferramenta de estudo ela é sempre válida. E aí, mais uma preocupação para os assessores, né? Para o próprio Maroc aqui, ver se ele vai virar jornalista ou fazer alguma outra atividade. Mas se o mundo de assessoria ainda é um mundo onde as pessoas vão fazer diferença, como é que você enxerga que de fato vai ser usado como uma ferramenta, como a gente falou anteriormente, ou pode ter alguma preocupação desse mundo também precisar do auxílio social aí que a gente falou, em função dessa atividade específica? É uma pergunta bem polêmica, inclusive. Não, eu vejo que, assim, como eu vim aqui, eu pensei um pouco sobre, né, no mundo financeiro. Eu acho que tem muita coisa de compliance que a inteligência artificial pode ajudar muito, né? Inclusive para evitar, assim, às vezes a gente vê algumas crises que são facilmente evitáveis se o controle tivesse sido melhor, né? Então acho que começa por aí, né? Então toda essa parte de compliance, risco, tudo isso aí acho que a inteligência artificial vai trazer soluções e já está trazendo e é um ganho muito grande. Outra coisa é conseguir analisar muitos cenários, né? Acho que para tanto os cenários macroeconômicos, microeconômicos, a empresa, o balanço, tem muita coisa para tu falar sobre um ativo. Então, acho que tu transformando os assessores em super assessores, tu consegue isso, né? E aí tu pega assim, eu não sou da área, mas eu imagino que os assessores daqui estão muito mais olhando os ativos do Brasil e dos Estados Unidos. Não tô olhando o ativo da China, ativo do Vietnã. Pontuais, né? Assim, o mercado é relevante, Europa e China são polos importantes, mas o que define muito é Estados Unidos, enfim, os efeitos pra gente, e o Brasil, o que acontece aqui que também afeta, né? Então acaba mais... Agora imagina grandes modelos que pode ver oportunidades em muitas outras economias que eventualmente a assessora aqui nem tá olhando. Então eu acho que ele vai ter mais poder sobre o universo dele, ele vai ter um universo muito maior também de atuação, na minha visão, assim, chutando, né? Sim. Mas é interessante fazer essa correlação e entender o conceito do super assessor, né? Um assessor altamente atualizado, que está acompanhando as tendências, que tem ferramentas, né? E a gente é suspeito de falar porque é um escritório muito voltado a esse desenvolvimento de planejamento das pessoas. E com a tecnologia muito próxima sempre, muito próxima, né? Muito investimento em tecnologia. Então, assim, é muito interessante ver dessa forma, até porque a gente tem que lembrar que muitas das decisões que as pessoas fazem de investimento tem um viés psicológico absurdo, na grande parte, quando a gente fala de psicologia financeira. Sim. Então, a relação das pessoas, para mim, ela é fundamental nisso, e conseguir enxergar que a tecnologia ou a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para isso, né? Se a gente for falar de conceitos teóricos e até mesmo de livros escritos, né, que fala sobre as decisões financeiras, muito atrelado a viés, né, que a pessoa tem, enfim, são N vieses, né, que existem para isso. Então a gente tem todo um olhar que o uso da ferramenta ela pode ser muito, muito, muito produtivo para isso, para fazer uma leitura maior, sabendo que as decisões acabam sendo afetadas ainda sobre essas questões
pessoais, né? E o quanto o papel do assessor é importante quanto a Uhum. isso, o quanto que ele pode ajudar quanto a isso, até mesmo porque cenários podem ser vistos com inteligência artificial e pode vir para uma mesa, para uma discussão com o próprio assessor. Eu vi Exato. tal coisa acontecendo, Uhum. eu vi um movimento para tal lado e isso faz sentido, não faz? Qual é a tua opinião? Então, acaba exigindo também da assessoria uma formação, uma especialização cada vez mais robusta, na minha Sim, opinião. sim. Eu vou muito na linha da defesa do relacionamento, né? Eu acho muito difícil, eu particularmente acho que, e eu sou uma pessoa jovem, acho que pessoas ainda mais velhas, mais ainda, nesse sentido, jamais gostariam de ter uma substituição total daquele atendimento de modo digital, sem nenhuma interação. Então, acho que no futuro ela vai cada vez ser mais otimizada para, por exemplo, definição de perfil de risco para o próprio cliente, melhorar já o que já existe, né? Suitability, enfim. O assessor da mesma forma, ele conseguir entender melhor a pessoa desses viés, enfim. Mas o relacionamento acho que é o diferencial, e sempre vai ser, porque o contato vai ser humano, né? Entre É. duas pessoas, não tem como substituir. Não, ele vai ser muito mais um complemento tecnológico que otimize, né, essa relação e que seja um superpoder, na minha visão. Daí eu queria também, até, acho que eu queria ouvir um pouquinho também disso, se faz sentido pra ti isso. Não, faz e eu acho que talvez essa relação vai ser um pouco diferente, né? Sim, sim. Porque, assim, tu não vai gastar muito tempo explicando pro teu cliente do ativo, por que não, porque isso já vai estar dito, mas muito mais no que tange isso, que não é, né? Então, acompanhar o teu cliente. A gente falou antes, né, de deixar o ser humano, Uhum. é deixar o assessor fazer o relacionamento, Uhum, né? E cuidar da estratégia do sim. cliente. Ter mais tempo pra isso, pra poder gastar mais tempo na atenção, né? E na estratégia do que realmente, assim, indicando ativo e Sim. justificando e tirando dúvida. Sim. Eu queria puxar a bola pra indústria que eu acompanho mais, que é a gestão de fato, né? E isso já existe desde os anos 80 lá nos Estados Unidos, com maiores nomes é o Jim Simons, que, enfim, fundou uma gestora focada, a Renaissance Technologies. Foi um fundo que foi um dos mais rentáveis quantitativamente operando, então já usando, né, algum tipo de inteligência por trás para analisar a bolsa e tomar decisões mais rápidas, né? Aqui no Brasil a gente tem gestoras, o mercado ainda é bem menor do que lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos hoje é boa parte de gestão passiva, né? São mercados já mais de, enfim, compra de índices e coisas mais passivas, mas a indústria quant ela é muito maior que a discricionária, né? Que é um gestor por trás, analisando o cenário, que aqui ainda impera mais isso, né? Mas aqui já tem gestoras grandes, Giant Steps, Cadima, Murano, enfim, são gestoras brasileiras que já fazem isso. E até a gente tava falando de operar mercado, né? Por exemplo, a Giant, um dos fundos, o flagship da casa, o fundo principal lá, ele faz envio de mais de 25 mil, 30 mil ordens por dia, operando muitos mercados ao redor do mundo, em todos os aspectos, né? Moedas, juros, bolsa de valores, renda fixa em geral, enfim. E se tu fosse analisar assim por cima, Paulo, no Brasil, assim, hoje, até eu falando assim, ó, é um mercado que já evoluiu, mas ainda a gestão discricionária ainda segue bem forte, assim, tanto na assessoria disso, de não utilizar ainda tantos modelos para tomar decisões, e as gestoras quantitativas ainda são pequenas, comparadas a esse mercado mais discricionário, de ex-diretores de Banco Central, que operam muito, mas eles tomam decisões, né? E isso, obviamente, existem vieses, existem coisas que às vezes a gente não vai ter capacidade de olhar, né? Então, quanto tu acha que isso vai evoluir nos próximos anos? Tu acha que tende a agora acelerar com todo esse hype da inteligência artificial? Ou ainda vai demorar muito, assim, na tua visão que tu, como investidor aqui, fora, enfim, consegue ter de percepção? Eu acho que vai ser muito rápido. Eu acho que em 5 anos a gente vai ver uma economia bem diferente, assim. Sim. Eu acho que dessa vez a coisa não tem mais volta. E E só vai acelerar ainda eu acho, mais rápido e mais. eu acho. E vai ser cada vez mais fácil, né? Sim, sim. Acho que essa que é a grande diferença. Vai ser cada vez mais fácil. Que loucura. É difícil, mais uma vez, pensar que isso vai ser tão rápido e muito provavelmente vai ser, né? Porque é meio que uma progressão geométrica que realmente evolui cada vez mais rápido, né? Tudo isso. Então, às vezes nem tempo de metrificar esses efeitos, né? É. Em outras palavras, a gente já vai acabar sendo cada vez mais assertivo em algumas coisas, em função de todas essas análises, e quem sabe as pessoas que conseguirem ter um planejamento financeiro ao longo tempo conseguem estruturar isso de uma forma melhor para ter uma condição de vida
mais adequada para ter tempo para usar com as pessoas que é da sua família, enfim, que convive. Então, se a gente faz uma análise assim, a gente pensa também na longevidade, né? O quanto a inteligência artificial vai ajudar na longevidade exatamente para usufruir isso tudo, né? Exatamente para esticar a expectativa de vida de uma forma que também acaba sendo uma questão social, quando a gente fala de condições de governo, de reservas para conseguir sustentar um conceito de previdência, um conceito de aposentadoria, e cada vez mais a gente chega num ponto onde as pessoas trabalham até o fim, porque tem condições de saúde para isso. A gente está, de repente, até nem generalizando, porque a gente tem várias questões pontuais de saúde a serem melhoradas e aprimoradas, mas quando a gente fala do uso da tecnologia para essa evolução, elas também culminam para essa questão dos investimentos, né? Então, assim, não adianta eu ajudar as pessoas a criarem fortuna se elas não conseguirem viver e aproveitar isso que ela planejou, né? Então, o quanto que, quando a gente vai para esse olhar mais da medicina, você enxerga, Paulo, o uso da inteligência artificial. Existe alguma visão, algum estudo que você tenha visto que fale sobre o alongamento da expectativa de vida em função da inteligência artificial? Da tecnologia como um todo, a gente sabe que sim, mas especificamente da inteligência artificial? Eu não tenho muita informação sobre isso, assim, mas posso dissertar contigo aqui que, com certeza, eu acho que a pesquisa, principalmente, aí, buscar doenças, vacinas, toda essa parte, acho que tem muito que ganhar, né? Com relação à inteligência artificial, o diagnóstico. Eu acho que muitos diagnósticos podem ser. Eu sei que o médico que dá um diagnóstico, mas eu acho que é aquela questão que a gente já falou, né? Talvez tu pode pegar um médico e ele virar um super médico, porque ele tem ferramentas que vão ajudar ele a dar um diagnóstico melhor, até com mais informações sobre aquele paciente. Hoje tudo estando tão conectado, né? Sei lá, eu frequento o mesmo hospital, sei lá, desde criança. Então, com certeza, existe dados para avaliar muitas coisas sobre mim. E acho que quanto mais dado, mais conectado o mundo tiver, melhor vai ser, em geral. E essa né? questão de dados, quando a gente amplia, independente se é dados de saúde, dados financeiros, existe ainda uma preocupação das pessoas em ceder os dados, por mais que na maioria dos acessos a um monte de coisa pede um monte de dados e a pessoa disponibiliza com uma certa facilidade. Mas existem alguns receios, né? O quanto de dados a gente disponibiliza para o mercado e quanto isso pode ser usado a nosso favor ou, entre aspas, em alguns momentos contra. Em outras palavras, as pessoas nem sabem que tem perfil para consumir alguma coisa, mas com todos os dados disponibilizados, dá para estudar e entender que a pessoa tem um perfil para escolher uma coisa A ou B, e isso ser usado no viés de a incentivar a pessoa no consumo daquilo. Como é que você enxerga a questão dos dados, de fato, assim, que estão disponíveis hoje? Eu acho que, assim, dados, acho que quem tem os dados, que vai criar soluções com seus dados, vão estar na frente, né? Fato. Então, eu acredito que essa corrida que está acontecendo agora de trazer soluções de inteligência artificial para várias situações no mercado, as empresas que detêm mais informações vão conseguir trazer soluções melhores, né? Então, acho que a gente não vai ter um banco de dados que todo mundo vai ter acesso a tudo. Sim. Não vai ser. Acho que, inclusive, as empresas têm essa preocupação de não dar os dados para o concorrente. Sim. Então, quando tu cria esses modelos, quando tu usa esses modelos de IA, tu entrega os teus dados, mas tu entrega os teus dados para aquele contexto do teu problema. Então, o dado não fica... Se tu passar uma informação pro chat GPT para ele tomar uma decisão para ti, ele não tá pegando aquela informação para ele, sabe? Aquilo tá no teu contexto. Então, ainda assim, eu vejo que quem souber melhor usar os dados que tem, tá na frente, né? Então, não basta ter os dados, tem uma questão muito estratégica de como usá-los. Exato. A gente sempre soube que dados é o novo petróleo, aquela forma de enxergar valor, né? Agora, a forma de usar, eu acho que está sendo o grande segredo do sucesso. A inteligência artificial está trazendo uma visão muito maior para usar essas informações, né? É isso mesmo. Mas, escalar, né? Mas assim, Paulo, tu falou de não ter como, de certa forma, ter um grande banco de dados que consolide tudo isso. Talvez não em escala global, porque seria um risco diplomático, um risco de cada país.
de simplesmente se entregar os dados entre si, né? Uma segurança nacional talvez fosse um pouco mais frágil. Mas os governos, será que não vão fazer isso? Será que em algum momento de consolidar tudo isso em algum banco de dados, até por, enfim, segurança global e... Eu acho que sim, para alguns nichos, né? O governo chinês, com certeza. Exato. Mas, assim, por exemplo, a própria aqui, Receita Federal. Acho que tá cada vez mais difícil e cada vez vai ficar mais difícil de, de, de fazer qualquer coisa fora daquilo ali, né? Da informalidade. Então, eu acho que os governos vão usar bastante isso, né? Sim, o advento das moedas digitais, por exemplo, o registro cada vez Exato. mais Outro avanço, localizado, né? exatamente. E quando a gente fala de dados, em algum momento você falou, Paulo, da capacidade de gerar esses dados. Eu lembro de uns 3 anos atrás, alguns estudos falando sobre uma possível limitação de gerar essa quantidade de dados na escala que estava crescendo. Isso existe mesmo ou algo que já foi superado de ter computadores capazes de gerar isso Isso se tudo? falava muito, mas agora com a inteligência artificial eu acho que se fala menos, porque tu É, consegue processar muito mais. entendi. Agora a limitação que está se falando já há um tempo é a energia elétrica para alimentar essa inteligência. Eu vi um estudo não existe energia elétrica para os se a evolução continuar do jeito que está, em 3 anos não terá energia elétrica no mundo suficiente para toda essa inteligência de processamento que será necessária. Então aí está um outro grande problema que a própria inteligência artificial pode ajudar a resolver, que é a nossa malha energética global, né? Interessante. E mesmo sabendo da questão de energia solar, eólica, tudo, imagino que isso esteja sendo medido nessa conta aí. O potencial de geração de energia não dá conta, nos próximos anos, do consumo que está se prevendo, de processadores que vão ser construídos até lá. Então, um possível novo bug. Não, mas acho que estão olhando muito para isso, né? Acho que as empresas estão ligadas. E isso é um problema que se fala muito no mundo e vai se resolver. De alguma forma tem que se resolver. Ou vai ser um limitador para a evolução da inteligência, né? E que não seja intencional, né? Acaba sendo um desenrolar de fato, um recurso natural que É, não bate com a cadeia de produção, né, basicamente. é, Então talvez não intencional, mas uma corrida contra o tempo isso, né? No final é. das contas, né? É que é uma coisa tão nova que vai encontrar gargalos, vai encontrar problemas e ela mesma vai se solucionando e vai se resolvendo, né? Eu vejo isso. Eu só queria voltar aplicando já mais a mercados, assim, que eu pensei agora, né? Porque boa parte do mercado, ele existe por discordâncias, no final das contas. Os preços, eles, enfim, uma ponta fala uma coisa, outra fala outra. Por isso que uma ação tem um preço desse, e quanto mais se compra, mais otimista as pessoas estão, mais evolui. Então, isso, no final das contas, é uma distorção, uma simetria de informação, enfim, de discussão. E cada vez mais, com o uso da tecnologia, se reduz essas dúvidas em geral, e aumenta a eficiência dos mercados, de prever as coisas, basicamente. Sim. Qual que seria o limite disso? Eu fiquei me perguntando agora, porque talvez, em algum momento, os Estados Unidos, por exemplo, é um mercado super eficiente. Os fundos têm muita dificuldade lá, por isso que a gestão passiva cresceu tanto, né, de superar o índice de ações. O S&P talvez seja o mais conhecido. É um índice muito difícil de bater no longo prazo. Que no Brasil, pelas distorções de preço, enfim, pela ineficiência, inclusive, de prever o mercado como um todo, é muito mais, em teoria, fácil de bater o Ibovespa, que é o principal índice de ações, do que esse pra lá, né? Imagina se quanto mais isso evoluísse, né, a eficiência de todos os mercados evoluindo juntos, qual que será que é o fim disso, sabe? É que provocação interessante, né? Porque é a singularidade, né? A Isso, abundância. exato. Em algum momento, tudo que a gente tem é uma fantasia que lá na frente não vai fazer sentido nenhum quando a gente olhar para trás, né? Exato. Então, Não, bizarro, assim, né? E ao mesmo tempo, lembrando que as decisões ainda têm influência Sim, psicológica, sim, né? Então, assim, exato. se todo mundo está dizendo que os cenários, enfim, inteligência artificial ou a tecnologia como um todo está dizendo que isso aqui vai dar certo, ainda como ser humano, a gente vai acabar duvidando daquilo, questionando e gerando essa oscilação do mercado, que Exatamente. faz esse contraponto, né? Sim. Então, assim, e eu acho que todo mundo está indo para lá, que tem a ver com a psicologia financeira. Uhum. Então, eu acho que eu não vou.
e ao mesmo tempo, se eu não for e perder sozinho, todo mundo ganhou. Sim. Então, é esse movimento que é nosso, da dúvida ou da incerteza, no sentido de discutir, no sentido de duvidar de fato, né? Uhum. Será que tá certo mesmo? Acho que quando a gente tem essa capacidade de gerar esse questionamento, que faz com que tudo se movimente. Exato. Eu vou apostar diferente de ti, eu vou apostar que as coisas não vão desse jeito. Sim. Tanto para economia, quanto para uma ação, quanto para uma tendência de futuro. Então, sempre vai surgir esse questionamento e aí faz com que a gente volte a um status quo. Tipo, a gente acaba mobilizando oportunidades em função dos nossos próprios questionamentos. Exato. Independente de todo mundo estar usando a mesma ferramenta. É. Eu acho que vai ser, no final das contas, assim, difícil pensar de um modo singular, mas talvez, tirando a possibilidade só de uma gestão mais passiva crescente, que isso está acontecendo, inclusive, no Brasil, mas é uma guerra de modelos, no final das contas, né? Usando aquela tecnologia para cada um bater e ver quem tá com o melhor modelo de previsão de alguma coisa, né? É. Agora imagina tu vai fazer uma ordem de compra de alguma coisa e tu ser lembrado que tu tá num viés cognitivo. Ser questionado, Tu não, né? é ser questionado, tu não deveria vender. Tu não tá sendo influenciado pelo teu cérebro, teu cérebro não tá te enganando. Já colocou colocou em em xeque tudo que É. No final das contas, esse conceito até meio que já existe, né? Que até tem um livro bem conhecido, bem famoso no Brasil, que é o Investidor Inteligente, que ele usa a entidade senhor mercado, que no final das contas é isso, né? Tu não se deixar levar pro pessimismo, por exemplo, de um cenário de baixa, de uma queda das ações, porque o mercado tá todo dia te falando, não, vende pra mim, eu compro de ti. E tu lidar com ele diariamente, só que não tem uma materialização isso no dia a dia, não tem no aplicativo da corretora uma discussão filosófica ou de discussão de preços, de indicadores pra isso, né? Mas é engraçado pensar, imagina a tecnologia evoluindo a esse ponto, que é aquilo que a gente falou, é a otimização do processo, é o aplicativo melhorado, é a tomada de decisão mais eficiente e o assessor no meio do processo tentando, enfim, talvez discutir um pouco mais, complementar um pouco mais. É um pouco louco de pensar isso nessa evolução, né? É. E aí, assim, a gente falou de um monte de coisa, né? É. E aí, se a gente vai colocar os contratos inteligentes, tô falando de economia. Daí já E, cara, infinitas aí possibilidades. a coisa, acho que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Assim, Exato. do potencial que o nosso mercado vai se regular lá pra frente. E o que tu tem acompanhado, assim, até já indo um pouco um viés mais de criptomoedas, enfim, de blockchain, o que tu tem acompanhado, assim, que desse encontro de tudo isso, que eu sei que é uma saia justa, porque é infinitas possibilidades, consequências, mas talvez o que mais tem te... Tu sabe que eu conheço a inteligência artificial desde a faculdade. Mas eu tô focado agora nos últimos 2 anos, assim, estudando isso. Uhum. E quando eu tava vindo pra cá, eu tava pensando, né? Cara, quanto mais eu estudei e sei, pode vir perguntas que eu não tenho nem ideia, porque né, acontece. Sim. E eu acho que esse boom de criptomoeda, contrato inteligente, assim, que vai resolver tudo, acho que a gente viu que é uma coisa mais nichada. Uhum. E vai continuar nichada. Uhum. Eu só acho que agora, com a inteligência artificial, a gente vai conseguir dar um uso melhor para isso, sabe? Uhum. Vai conseguir usar os contratos inteligentes e usar isso vai permitir que as próprias linguagens usem ele de uma forma melhor, né, do que está se fazendo. Sim. Hoje eu vejo que isso é muito experimental ainda. Eu não vejo na vida real, de verdade ali. E também é que precisa de uma adesão também, né? Eu acho que tem pessoas, certos públicos, que nem querem muito aderir muito a esse modelo assim, né? Os cartórios são confrontados. Apesar de ser é um negócio super lucrativo, né? Ter um cartório. E esse acaba sendo um negócio diretamente afetado por uma inteligência que vai se evoluindo nos processos, né? Mas ainda assim as pessoas, eu acho que às vezes têm uma certa, enfim, reticência ali de utilizar esse tipo de coisa, né? Meus pais, por exemplo, não gostam muito de tecnologia, por exemplo. Eles são muito eles vão muito na confiança porque tem comigo perto, pelo menos para algumas funções, não para tudo, mas boa parte eles gostam de usar bastante. Então acho que a adesão também vai, talvez com o tempo e as pessoas mais jovens começam a aderir mais, talvez mude esse paradigma. de certa forma. Eu acho que as coisas existem. Mas pra pessoa usar, tu é um early adopter, tu acaba tendo que conhecer aquilo profundamente. Sim. Tá? Então as pessoas não estão usando. Uhum. Meus pais não usariam. Eventualmente nós não usaríamos. Mas quando isso vai evoluir a um ponto de tu não sentir que tu tá usando, aí todo mundo vai usar, né? Vai ser natural.
Sim. vai ser natural. E eu digo mais, quando a gente fala as pessoas uma certa idade, às vezes não se adaptam à tecnologia, eu posso trazer um exemplo pessoal. A minha mãe tem 80 anos, há 10 anos atrás, um pouco deslocada, né, do convívio, das trocas, né, o meu pai um pouco mais atualizado na questão da tecnologia, e ela se sentia um pouco deslocada. Mas eu percebi que o telefone dela, até pedido dela, eu queria não, eu quero um telefone assim, mais simples, com botão. É o medo, né? É o medo do novo, né? Mas eu vi ela deslocada. Até que eu falei para ela, mãe, vamos testar um smartphone, ver se você se adapta a ele? Ela, não sei, filho, eu não quero. Ela começou a usar, se adaptou de uma forma impressionante, que no momento que ela trocou de telefone, eu fui verificar os aplicativos dela para baixar de novo, tudo, né? E ela baixou alguns aplicativos que eu não conhecia. E eu pensei, né, já com uma certa crítica, né, dizendo, pô, mãe, tu baixou alguma coisa aqui que é um vírus, eu nem conheço esse aplicativo. Mal descobri no dia a dia com ela que ela tinha baixado aplicativos de redes sociais que eu não conhecia ainda. E então ela já estava muito mais envolvida em aplicativos de redes sociais. Então o que eu enxergo? Que às vezes é a oportunidade do testar, do experimentar, que às vezes se faz uma autocrítica ou tem um certo medo, mas depois que vai entendendo como é que funciona, a pessoa se interessa, se tem uma identificação e quem sabe a gente não pode aprender também, né, quanto à questão da adaptabilidade. O quanto que as pessoas que têm uma idade mais avançada e que às vezes a gente acaba criticando, que não tem facilidade, tem sim muita condição de aprendizado quanto àquilo. E nos surpreende. Então, assim, eu vejo que a gente tem uma onda que já entra usando, mas tem uma onda que também tem sede de aprender e tem capacidade de aprender. Às vezes a pessoa não quer, é uma escolha. Ah, não quero usar, não tem interesse. Como foi até um certo momento? Até mudar. E quando mudou, me impressionou quanto se adaptou a essa tecnologia. Sim, que é isso que a gente tava falando de adesão, né? A tecnologia vai conquistando as pessoas, né? Dos mais diferentes públicos. É algo que talvez os que nascem agora já meio que nascem compulsoriamente próximo à tecnologia, né? Mas, por exemplo, um aplicativo que chamasse muita atenção dela e que viesse a mudar. E assim, daí ela entra no universo, né? Completamente diferente, que é um celular, uma possibilidade absurda de coisas. E ela vai testando, vai aprendendo, e daí os mais velhos também vão aderando. Então vai mudando e é louco pensar que a adesão talvez aconteça mesmo nos mais velhos com o tempo, né? Eu acho que sim. E quem nunca viu uma criança pequena tentando passar na página física de uma revista como se fosse uma tela de touch, né? Sim. Porque ela já está interagindo aquilo e vê uma revista uma coisa estranha, ou não está habituada e pensa que é tudo digital. Ou na tela da televisão, né? Passar o dedo para passar a página. Eu fico chocado com a criançada com 2, 3 anos de idade, minha sobrinha, sabe passar com... Agora já tá com próximo dos 5 anos. Mas assim, com 2, 3 anos, passando o anúncio do YouTube ali com uma facilidade absurda. O vídeo pra lá e pra cá, que é um negócio que, pô, demanda um certo entendimento que a gente demora às vezes pra aprender, né, essa interatividade. E assim, só que, pô, 1, 2 anos tu pegar isso imagina essa pessoa com 20, 30 anos, né? Isso só demonstra que tá ficando velho, Mara. É verdade. Não, e a gente, tu não, tá? Mas eu tô colocando nós dois. Nós somos uma geração que foi analógica e virou digital. Sem dúvida. E a gente, acho que sente isso mais claramente, assim, tu vendo no dia a dia, né? Porque... Imagina ter que esperar a madrugada para acessar a internet, porque o pulso era mais barato, internet de escada, fazer trabalhos, estudar. Quando tu falou da internet, eu confesso que eu não peguei a fase da internet de escada e eu sou um pouco mais telefone, não, mas o próprio telefone, esse sinal aqui, pra eles não faz sentido mais, né? Tipo... disca aí o telefone. Daí já Eles na já casa da minha sabem. avó tinha aquele de roletinho aqui, né? Exatamente, mas aí que é impressionante a mudança, né, da velocidade dessa mudança, que todo mundo sabe o quanto que evoluiu, mas a gente não sabe como se adaptou a ela. Sim. A gente foi se adaptando, foi Só evoluindo, foi, né? mas a gente ainda tem pesquisas que a nossa geração é a geração que viu a mudança dos dois mundos, que depois que a nossa geração passar, a geração que veio posteriormente já entrou no mundo tecnológico, então não vai ter esse depois. Então a gente ainda consegue lembrar de coisas de como era e quem sabe até para tentar demonstrar que às vezes tem que ter um pouco de paciência, às vezes demora um pouquinho, mas o mundo está pedindo uma necessidade de velocidade tão grande que a gente já se acostumou também. Quando o aplicativo não funciona direito,
qualquer segundos ali que ficou rodando e não rodou, a gente já quer descartar ou já quer mudar, enfim. Mas isso é uma adaptação, né? E quando a gente fala de adaptação com viés de psicologia, que aí a gente poderia falar do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, se não me engano, ele traz esse conceito da questão da decisão e de quanto a gente vai se adaptando a isso e como as decisões são tomadas quanto a essa questão, né? E fazendo um paralelo com a inteligência artificial aí, que é o nossa pauta, quando a gente ia adotar uma tecnologia, tu tinha que aprender, tu tinha que conhecer e tal. Como agora essa linguagem conversacional se tornando mais popular para a inteligência artificial, tu consegue levar tecnologias e levar soluções de uma forma conversacional com as pessoas, né? Então eu acho que aí também tem uma coisa que vai acontecer e hoje para tu criar uma solução, até um pouco tempo atrás para tu criar uma solução, tu tinha que ter um site, um app. Agora só um chat tu já entrega uma solução completa para uma pessoa, para algumas coisas. O próprio banco no chat ou outras coisas. Então eu acho que isso vai fazer com que a própria inteligência artificial vai trazer uma facilidade de ser introduzida para as pessoas, sabe? Através da linguagem natural, conversacional, enfim. Já vem aprimorada essa parte. Exato. Que vai aumentar muito a adesão quanto mais intuitivo for, né? Quanto mais básico tu chegar ali e intuitivamente conseguir lidar com essa tecnologia, fica muito difícil daí tu não querer utilizar aquilo, né? Se tu tá vendo na prática em poucos dias uma evolução em certas tarefas, entendimentos, assuntos. Tu quer tal coisa, tu tem que baixar o app, tu tem que te cadastrar, tu tem que não sei o quê. Ou não, tu quer tal coisa, então tu pede. Sim. Tu pede que tu vai ter. Bizarro isso, né? Fala, pede. Bom, a gente tá chegando no final do episódio aqui. Paulo, eu creio que tu desse um recado pro empreendedor / investidor, seja no seu empreendimento, como melhorar eventualmente seu empreendimento, o que ele tem que pensar, né, aplicando a inteligência artificial, e para os investidores, algo que ele deva talvez se atualizar, enfim, se preocupar de estudar relacionado a isso, né? Tanto para investimentos quanto empreendedorismo em geral. Qual o recado que tu deixaria para esses dois públicos? Não, eu acho que o ponto é uma coisa nova, né? Uma coisa nova que ainda está começando, né? Estamos no estágio inicial e cada um decide se vai querer ser o passageiro ou se vai querer ser o motorista. Eu acho que quanto mais a gente conseguir conhecer e ter iniciativa, a gente vai sair na frente, né? Independente do público. Sim. Então, acho que tu tem uma empresa, por mais que seja um salão de beleza, que não tem nada de digital, tem um monte de coisa que a inteligência artificial pode te ajudar ali. Sim. Então, acho que para tudo a gente tem que estar sempre de olho e tentando se atualizar e usar e entender. Não negar a evolução, basicamente. Exatamente, Show de bola. Paulo, foi muito bom. Eu não queria, inclusive, interromper esse papo. Acho que a gente poderia tranquilamente ficar umas 5 horas, pelo menos, falando sobre isso, porque a gente vai se animando aqui. Mas muito obrigado por compartilhar a tua experiência. Muito obrigado por aceitar o convite aqui. Foi um grande prazer pra gente te ter aqui. E o que tu achou, Rodrigo, desse primeiro episódio? Já dá pra pensar no clima dos próximos? Sem dúvida, ainda mais com o nível que o Paulo começou, um nível super alto aqui, de um assunto super relevante que está no nosso dia a dia, um assunto que incomoda muitas vezes, né, que nos traz uma certa dúvida de como que vamos estar se adaptando a isso tudo. Então eu tenho certeza que daqui para frente é só manter esse nível que a gente vai ter uma série de muito sucesso. Boa. Quer deixar algum recado final, Paulo? Não, agradecer, sempre à disposição aí, muito obrigado pelo espaço e o que precisar, estou à disposição, tá? Show de bola. Que a gente possa ter outros momentos assim. Então, pessoal, para quem tá nos ouvindo, a gente queria agradecer mais uma vez a nosso público aqui, reforçar que toda terça-feira agora a gente vai trazer novos episódios às 19 horas. Então, obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, que daí não perde a notificação. Curte bastante vídeo, comenta, compartilha. A gente fica muito feliz de visualizar essas métricas. Valeu e até a próxima.